Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, no livro de 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Quero agradecer ao Senhor pela vida do Ministério de Adoração. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Continue usando. 1 João, capítulo 3. Você encontrou aí? Amém? Você pode ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Tá. 1 João capítulo 3, verso 1. Quem encontrou, diga amém. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Assim como é, o veremos. Senhor, a Tua palavra é viva, Tua palavra é poderosa, ela é eficaz. Pedimos que nessa manhã o Teu Espírito fale poderosamente ao nosso coração. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém e amém. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Quero ser breve nessa manhã. Tem almoço para fazer, né? Tem churrasco para fazer lá na sua casa também, né? Hoje é um dia especial, um dia de celebração, um dia de gratidão a Deus pela vida dos nossos pais, aqueles que ainda o têm, e para você, pai, também, um dia de reunir a família. Então não quero tomar o seu tempo, mas gostaria nessa manhã de compartilhar aquilo que o Senhor gerou, colocou no meu coração para que pudéssemos falar nessa manhã. O tema dessa palavra é: você é filho, portanto, viva como tal. Você pode repetir isso comigo? Amém? Você é filho, portanto, viva como tal. Você pode ser boca de Deus nessa manhã, amém? Então diga isso para essa pessoa aí perto de você. Diga para ele: você é filho, meu irmão. Você é filha, minha irmã. Diga para ele: portanto, viva como tal. Amém, irmão? E parece que é óbvio, né? Alguém que é filho se portar como filho, né? Parece que é óbvio ser filho e se portar como filho, mas a Bíblia vai nos ensinar, Jesus vai nos ensinar, obrigado, Juan, através da sua palavra, através dos seus ensinamentos, que é possível ser filho e ter uma mentalidade de escravo. É possível ser filho, é possível estar na casa e não viver como um herdeiro. E o texto que nós lemos em 1 João capítulo 3, a carta está dizendo: vede com caridade nos tem concedido o Pai. Quem é que nos fez então? Quem é que tem concedido com caridade? O Pai. E o que o Pai tem concedido a nós? Que fôssemos chamados de filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece. Ou seja, é muito possível então que a nossa vida e a nossa caminhada, ela se destoe do chamado que Deus tem para a nossa vida. E o ponto alto da nossa conversão é entendermos que nos tornamos, aliás, filho de Deus. E quando nós lemos o texto de Mateus capítulo 3, verso 17, a gente vê aquele texto como Jesus está ali iniciando o seu ministério. Jesus é batizado por João Batista ali no rio. E quando Jesus está sendo batizado, naquele momento, o céu se abre, né? Uma pomba voa, pousa sobre Jesus, sobre aquele lugar. E tem uma voz que sai do céu, e essa voz
que eu imagino ter vindo como um trovão, como um lugar que todos, né, se espantaram com essa voz. E essa voz dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, Deus poderia ter falado muitas coisas a respeito de Jesus naquele momento. Deus poderia ter falado muitas coisas a respeito do movimento que estava acontecendo, mas Jesus está chamando Jesus de filho, porque Jesus entende que o Pai, na verdade, entende que naquele momento Jesus vai precisar muito dessa paternidade, desse entendimento, dessa identidade na sua vida. Diante de todas as coisas que ele vai viver, que ele vai experimentar, que ele vai sofrer, ele precisa se lembrar que ele não é órfão. Ele precisa se lembrar que ele tem pai. E é por isso que a voz vai dizer: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Nesse momento, Jesus precisava ter a identidade tão firmada, né? Ele precisava ter a certeza de quem ele era. E eu entendo que para vivermos aquilo que Deus tem para nós, nós temos que ter identidade muito bem formada. Identidade de filho amado de Deus. Tem filho amado de Deus aqui nessa manhã? Jesus estava prestes para começar um ciclo, prestes para começar um momento, e Deus o afirmou. Então, eu espero que nesse tempo, nessa manhã, nós possamos começar com a nossa identidade formada, firmada, aliás, no Senhor. Porque saber quem é muito mais importante do que saber qual é a lista de tarefas que nós temos que fazer. Quem nós somos, né? Quem nós somos? Nós somos filhos amados de Deus. Nós somos filhos amados em quem nosso Pai tem muita alegria. E quando nós não entendemos isso, nós nos tornamos presas fáceis diante de tantas mentiras, de tantas situações que a vida vai nos colocar. Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus acaba de ouvir essa voz e imediatamente ele está sendo provado. Ele está sendo provado sobre a sua identidade, ele está sendo provado de quem ele é. Nesse momento depois que Jesus ouve do céu: tu és o meu filho amado. Talvez minutos depois, talvez horas depois, Jesus está ouvindo o próprio diabo: se tu és filho de Deus, faça isso. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu és filho de Deus, então pula daqui. Se tu és filho de Deus, então ajoelha, faça alguma coisa. Tentações que estão vindo sobre Jesus. É por isso que essa palavra ela vem antes. Deus firmando sobre a vida de Jesus, o Pai firmando sobre a vida de Jesus a sua identidade. E quando nossa identidade ela não está firmada em quem nós somos, que Deus não nos fez apenas servos, mas uma vez que recebemos a Jesus, como o livro de João, o Evangelho de João, capítulo 1 vai dizer: a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então o ponto alto dessa conversão nossa, quando nós recebemos, é que nós nos tornamos filhos. Então nós não somos apenas servos, nós não somos apenas trabalhadores. É lógico que quem está na casa, né, serve, quem está na casa acaba fazendo as demandas da casa, aquilo que o pai está apontando, não é isso? Porém, a nossa identidade não é de servo. Antes a nossa identidade, ela é de filhos. Antes a nossa identidade, ela é de filho para o nosso coração. Então, eu chamo você nessa manhã, no Dia dos Pais, a você fazer valer, a você desfrutar e você usufruir dos benefícios, né? Dos privilégios, né? Da herança, da vantagem de ser filho de Deus. Porque tantas pessoas acabam não vivendo isso. E o primeiro ponto que eu gostaria de falar com você nessa manhã é que filho não pode ter dúvida que é filho, não é isso? Esses dias eu peguei um dos meninos chorando lá em casa, acho que foi o Tito.
Porque o Heitor tinha falado para ele que ele é adotado. Filho mais velho gosta de brincar desse jeito, né? Você é adotado, você não é daqui não, você foi achado no lixo. E não, eu estou brincando aqui, mas na hora eu repreendi, na hora eu briguei, a Priscila brigou. Mas os filhos gostam de falar isso, né? Porque, e se a gente não entender isso, se essa mentira tomar conta do nosso coração, a gente vai acreditar que de fato nós não fazemos parte de um mover, nós não vamos acreditar que muitas vezes de fato nós fomos achados no lixo, de fato a gente é obra do acaso. Mas quando nós entendemos de fato quem nós somos em Deus, quando o diabo vier com mentira sobre a tua vida, você vai dizer: não, diabo, eu sou filho de Deus, eu sou um filho amado de Deus, e apesar das minhas falhas, apesar das minhas fraquezas, eu continuo sendo filho de Deus. Ontem eu precisei ir em Petrópolis, e na rua eu encontrei um rapaz que estava passando, e esse rapaz me reconheceu, veio falar comigo e falou: pastor, e ele estava sujo, com mau cheiro, e eu reconheci ele. E eu falei para ele: rapaz, o que aconteceu? Porque antes de eu sair de lá, ele estava num processo de recuperação de drogas, estava num processo de Deus tirar ele daquela vida. E ele foi na igreja, ele arrumou uma companheira, ele arrumou uma esposa, e ele foi, levou ela, me apresentou. Na última semana de eu ir embora, ele me apresentou, estava limpo, estava bem vestido. E eu falei para ele: rapaz, o que houve? E ele falou: pastor, eu retrocedi, eu caí outra vez. E eu falei para ele: mas o teu pai, ele te aceita de volta. O teu pai é poderoso para te erguer outra vez. E o olho dele começou a encher de lágrimas. Eu disse: olha, o céu não é para aqueles que nunca caíram, o céu é para aqueles que sempre se levantam. O céu não é para aqueles que não conseguiram, mas o céu é para aqueles que caem e se levantam outra vez, porque o seu pai é pai que perdoa. E ele disse: pastor, eu vou voltar. Eu falei: eu creio que você vai voltar. Eu creio que Deus é poderoso para fazer sobre a sua vida. E uma das lições muito poderosas que Jesus nos ensina sobre o caráter desse pai é sobre um pai que perdoa, sobre um pai que aceita de volta, independente das ações que foram cometidas, independente se a herança foi colocada a se perder, como foi o caso do filho pródigo. A história do filho pródigo, né, é uma história que mexe conosco, fala conosco, porque na verdade não é o filho que é o alvo da história de Jesus, é o pai. O título deveria ser a parábola do pai amoroso, né? A parábola do pai que recebe, do pai que aceita de volta. E quando nós não temos esse entendimento, quando a nossa capacidade é apenas religiosa, nosso relacionamento com Deus passa apenas pela religiosidade, uma vez que nós caímos, que é possível a gente cair, é possível a gente retroceder, mas quando nós temos a mentalidade que não é apenas um Deus, mas é um pai que perdoa, um pai que levanta, um pai que coloca de volta, um pai que restitui aquilo que foi perdido, isso é poderoso demais, irmão. E uma das coisas que Satanás, aliás, antes de falar das coisas de Satanás, vamos falar de Jesus, né? Que esse é o nosso objetivo. Mas uma das coisas que Jesus veio fazer é trazer um entendimento para o povo de Israel e para a nossa vida, como consequência, que Deus é Pai. Israel não conhecia Pai. Israel só conhecia um Deus de longe, um Deus que ele não quis servir, um Deus que ele quis um relacionamento à distância. Mas agora, Jesus está chamando Jesus de Pai, isso que o leva para a cruz, porque os religiosos estão falando que Jesus está blasfemando. E os discípulos vão dizer: Jesus, mostra-nos então esse Pai. E Jesus está dizendo: olha, se você me vê, você está vendo o Pai. Porque, irmãos, eu e você, vou perguntar de novo, tem filho de Deus aqui nessa manhã, amém? As pessoas ao olharem para a nossa vida precisam ver o Pai. Posso ouvir um amém aí, irmão?
As pessoas olharem para a sua vida, precisam ver o pai. É impossível olhar para o Heitor e não ver o Leandro. Sim ou não? Tudo, jeito de andar, as caras, as bocas. Eu fico até com vergonha de brigar com ele às vezes, porque é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Não dá. Porque é impossível quando olha e diz assim, esse menino é filho do Leandro. É impossível quem conhece, quem anda, não perceber características. Nós somos filhos de Deus, que sejamos muito mais parecidos com o Pai. Amém, irmão? Amém. Que a sua vida possa parecer com o Pai, você possa parecer com o Pai. Que o amor, sabe, as pessoas possam ver amor na sua vida. Que você possa ter longanimidade, que você possa ter misericórdia. Que as pessoas olharem na sua vida possam ver bondade, porque o Pai que nós servimos, o Pai que é o nosso Pai, é bom, é perfeito, é maravilhoso. Que as pessoas possam ver isso, o caráter do Pai na nossa vida. Amém ou não? Você não pode ter dúvida que você é filho. Você não pode ter dúvida que o Pai te aceita de volta. Porque isso é um fundamento tão crucial, que foi a primeira coisa que Deus afirmou para Jesus. E também foi a área que o diabo mais atacou nas tentações no deserto. Se tu é filho de Deus. A segunda coisa que nós encontramos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versos 17. Romanos capítulo 8, verso 17. Você encontrou aí? Quero ler com você o verso 16, aliás. 16 e 17. A palavra de Deus nos diz assim: o mesmo Espírito, falando do Espírito Santo, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, quem é que te dá a certeza que você é filho de Deus? Quem te dá a certeza que você é filho de Deus? O Espírito Santo. E o verso 17 então vai dizer: e se nós somos filhos, logo nós somos o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus. Co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Filho tem conhecimento da sua herança. Sim ou não? Apesar do filho pródigo não ser uma referência para nós, ele sabe quem ele é e do que ele tem direito. Apesar dele não ser uma referência de atitude, quando a gente compara ele com o filho mais velho, ele tem mais identidade de filho do que o outro que ficou. Porque o outro que ficou só tem mentalidade de escravo, só tem mentalidade de servir a casa. Mas esse filho chega para o pai e vai dizer: pai, me dá a parte que me cabe da herança, porque ele tem conhecimento da sua herança. E todo filho sabe que ser filho é ser herdeiro. É isso que o Romanos capítulo 8, verso 17 está dizendo para nós. Nós temos que tomar posse da herança do Senhor sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Se a palavra de Deus diz então que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais, pega isso para a tua vida então, em nome de Jesus, que você já é um abençoado para a glória de Deus. Amém? Se a Bíblia está dizendo então que uma das heranças do Pai é desfrutar de paz, de relacionamento, de vida intensa com o Espírito Santo, toma posse disso nessa manhã em nome de Jesus. Porque tantas e tantas vezes nós não tomamos posse de viver isso. Nós acabamos deixando, nós não acabamos não recebendo isso, algo que já foi liberado sobre a nossa vida. Eu gosto de pensar sobre uma herança que já foi liberada sobre nós e nós não fomos resgatar, nós não requeremos isso. Então, que o Senhor toque em nossa mentalidade nessa manhã, amém? Porque herança e direito, Lucas capítulo 10, verso 19, Isaías 54, verso 17,
fala sobre uma herança e o direito da autoridade sobre o mal. Nós prevalecemos sobre o mal porque nós temos herança sobre isso. Nós temos privilégio de ser instruídos e guiados pelo ensinamento do Pai. Nós temos a herança e o direito de ser alimentado, não apenas só fisicamente, mas espiritualmente. Você crê num Pai que zela pela sua vida, amém? Você crê num Pai que zela pela sua integridade física também, amém? Herança, irmãos, isso é herança, o direito de comer, e não apenas fisicamente, mas tantas e tantas vezes nós estamos famintos espiritualmente. E nesse momento a gente é só chegar para o Pai e falar: Pai, eu preciso de alimento, eu preciso que o Senhor me alimente, eu preciso nesse dia ser alimentado pelo Senhor. E Ele vem com a sua palavra, Ele vem com a sua bênção, e Ele nos alimenta, nos revigora espiritualmente também. Porque isso é herança de filho, e isso é um direito nosso. Mas é direito também do Pai, muitas vezes, trazer correção sobre a nossa vida. Correção sobre nós. Tantas e tantas vezes, minha mãe, que lá em casa quem me pegava firme, né? Eram os dois, mas minha mãe ganhava. E a minha mãe, depois de bater, ela falava assim, chorando: eu te bato porque eu te amo. E na minha mente eu falava assim: que amor é esse? Não me ama desse jeito, não. Mas o que ela estava dizendo para mim é que o Pai corrige, né? O Pai ama e cuida e corrige também quando necessário. E talvez há pessoas aqui nessa manhã passando por momentos, e você entende. A gente entende quando é luta e quando é correção. Você entende isso? Você entende quando é tempestade, quando Deus está te moldando? Porque uma coisa é diferente da outra. A gente entende quando Deus está vindo sobre a nossa vida, e Ele está ali moldando a gente, reparando a gente, tirando da gente algumas coisas que precisam ser tiradas. E outras coisas são tempestades da própria vida, lutas, né? Desertos. Mas uma coisa é separada da outra. E muitas dessas vezes eu não entendia as correções do Pai, eu não entendia por que eu estava de castigo, eu não entendia porque eu não ia ganhar determinadas coisas. Mas o Pai é Pai amoroso, e o Pai corrige, o Pai puxa a orelha, o Pai também adverte, e Ele corrige porque Ele nos ama. Então, se você tem sido, nessa manhã, né, tem visto, olhado para a sua vida, correções, aprende logo a lição, né? Passa dessa fase e deixa Deus fazer infinitamente mais na sua vida, em nome de Jesus. Finalizo, irmãos, pensando o que a palavra de Deus está falando para nós sobre privilégios, sobre direito. É um privilégio para a gente ser aceito de volta. É um privilégio para a gente. Foi uma das coisas que eu disse para aquele rapaz ontem: você pode voltar. Você pode voltar. Você retrocedeu, você andou para trás, você, né? O Pai sabe de tudo isso. Mas quando você se aproxima dele com o teu coração tão quebrantado, o Pai vai te aceitar de volta. Eu posso te garantir. Pastor, por que você tem tanta certeza disso? Porque é isso que a Bíblia nos ensina. Porque é isso que a Bíblia fala com a gente. É lógico que o retorno vai trazer algumas consequências. Algumas coisas se perderam que não voltarão mais. Mas ser aceito novamente. Eu amo o que a Bíblia termina dizendo sobre a história do filho pródigo, que esse filho chega em casa sujo, descalço. E uma das primeiras coisas que o pai faz para ele é trocar a roupa dele, colocar uma sandália nos pés dele, mandar ele tomar um banho e preparar uma festa de recepção para ele. Por quê? Porque o pai está dizendo: esse meu filho estava morto e reviveu. E esse filho é acolhido, esse filho é recebido com festa, porque quando um pecador ele se arrepende, Jesus está mostrando para a gente, quando um filho volta, quando alguém se achega e diz: Pai,
por favor, eu errei contra o Senhor, errei contra o céu, eu não sou digno mais de ser chamado seu filho, Deus vai dizer: não, eu te faço digno. Você não é digno, mas eu te faço digno através do sangue do meu filho, para que você seja aceito outra vez. Isso é poderoso e maravilhoso demais. Então, Paulo nos ensina que a gente não deve abusar da graça, né? Paulo nos ensina que a gente não deve abusar desse amor, porém esse amor, ele é um privilégio para nós. Esse amor é maravilhoso para a gente, e o mundo não entende. O mundo acha isso loucura, como alguém que errou, pecou, fez, aconteceu, agora ele se achega e agora ele é filho de Deus, sim. Porque o que nos faz filho de Deus é a fé que carregamos em nosso coração, no sangue poderoso de Jesus derramado sobre a nossa vida. Eu quero desejar para você nessa manhã um feliz Dia dos Pais. Quero desejar para a sua vida nessa manhã que você viva como um filho, e não viva como um empregado, não viva como alguém que não tem direito, como alguém que tem um sentimento de foi encontrado na lixeira. Não viva dessa forma. Se o diabo contou algumas mentiras para você, se o diabo disse para você algumas situações, a vida tem revelado para você algumas coisas, eu peço você que você tenha a mentalidade de filho, que o próprio Espírito que trouxe para Jesus essa clareza de quem ele era na sua identidade, também traga para a minha vida e para a sua vida. É possível a gente chegar para esse pai e abrir o coração. Como é maravilhoso. Eu estava compartilhando esses dias com a Silvia, que eu coloquei o carro na oficina e estava perto da casa da minha sogra, e ela está morando perto da praia. Coloquei o carro na oficina e passou um tempo. Ele falou: vai demorar um pouquinho. Eu falei: mas quanto tempo? Ele falou: umas 2 horas mais ou menos. Eu falei: voltar para casa, voltar para aqui de novo, vou fazer 1 hora por aqui. E eu fui andar, estava um dia meio nublado, fui andar, e eu conversei um tempo ali, naquele lugar, com o meu pai. Caminhei com o meu pai, abri meu coração para o meu pai, e eu disse tudo o que eu precisava dizer para o meu pai naquele dia. Como foi maravilhoso, eu senti que o meu pai estava me abraçando, me acolhendo e dizendo: filho, eu estou contigo. Filho, a minha graça te basta. Filho, você é amado por mim. Isso, quando eu voltei, eu devo ter andado, ficado ali mais ou menos uns 40 minutos, 1 hora. Mas que presença maravilhosa, não apenas de Deus, mas do meu pai. Saber que eu não sou órfão é uma maravilha para a gente, né, irmão? Saber que a gente não é órfão, que a gente não está abandonado à nossa própria sorte, é uma maravilha para nós. Você pode ficar de pé nessa manhã? Domingo que vem, tá bom? Domingo que vem, tá bom? Guarda aí. Fique de pé, por favor. Coloque a mão aí sobre o teu coração. Eu quero lembrar a você nessa noite, nessa manhã, que você não é órfão. Se a vida tem te dito isso, eu quero nessa manhã cancelar, pelo poderoso nome de Jesus, essa mentira. Se porventura o diabo tenha contado algum tipo de mentira para você, você possa nessa manhã, dizer: eu não aceito essa mentira. Não, eu não aceito. Se você não entende que você é filho, ou que você é um filho tão distante, nessa manhã o Pai está de braços abertos para te receber, para te acolher, para te abraçar, para te ouvir. Os israelitas não entenderam isso.
Como pode um Deus tão grande se tornar pai? Que eles não aceitaram. Porque a mente religiosa cauteriza a paternidade. A mente religiosa, ela faz com que isso deixe de ser uma verdade existente na nossa vida. Mas peça a Deus, Deus, ajuda-me a ser filho. Ajuda-me a acreditar na sua graça, no seu amor, na minha herança. Ajuda-me a acreditar que eu não sou filho, Senhor, bastardo, que eu não sou órfão. Ajuda-me, Senhor, a me tornar e me posicionar como um filho amado de Deus. Ajuda-me, Senhor, aonde quer que eu chegar, as pessoas possam ver em mim, através da minha aparência, através, ó Deus, da minha forma, que eu sou filho de Deus e eu não sou órfão. Ajuda-me, Senhor, que as pessoas olharem para a minha vida possam reconhecer e ver que eu carrego dentro de mim um DNA do meu pai, o DNA do meu pai, que eu sou parecido com ele não apenas na aparência, mas eu sou parecido com ele em virtude, em amor e em todas as coisas que ele tem para a minha vida. Você pode pedir isso ao seu pai nessa manhã. E se tem algum pedido que você deseja colocar diante do teu pai, você pode fazer também agora. Você pode rasgar teu coração, você pode dizer para o pai nessa manhã tudo aquilo que está inquietando a sua vida, a sua alma. Você pode nessa manhã também receber o perdão de pai. O perdão do pai. O perdão do pai. Você pode nessa manhã permitir que o Espírito Santo de Deus testifique no teu coração que você é um filho amado do Pai. Amém, irmãos?